Um, dois, três, podcast no ar, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lucas, eu estou aqui junto com a Larissa e o Taferna. Se você aqui é novo no canal, se inscreve, deixa o seu like. Se tu está escutando isso no Spotify, eu quero avisar que também a gente tem a versão gravada lá no YouTube. A gente também está no Instagram, 123.podcast. Segue a gente, fica por dentro dos conteúdos que a gente está lançando, tem muito material legal. E é isso aí. Bom, iniciando mais um episódio, hoje com muito prazer, a gente está recebendo aqui o Matheus Dias, meu brother. E, cara, valeu estar aqui com a gente, trocando uma ideia, batendo um papo. Seja bem-vindo, fica à vontade. Boa noite, né? Eu falei boa noite porque a gente está na noite aqui e o dia foi corrido e a semana tem sido boa. E, cara, embora a gente tenha um convívio diário, assim, eu tenho bastante novidades, eu tô bem empolgado, tô bem feliz com o meu trabalho, vai ser o máximo trocar ideia contigo. E eu falo a full, então me corta, por favor. E a primeira coisa que eu faço quando eu chego nos lugares, assim, é pedir licença e agradecer o espaço, né? Porque faz parte do meu trabalho ocupar espaços, né? Sejam eles da forma que for, mas, né? E deixar a minha marca, né? Que tem as minhas ideias, os meus sentimentos e o nome dos meus filhos também. Então, agradeço o espaço. Pô, a gente que agradece, valeu, tamo junto aí, né, cara? A gente... Com o decorrer do projeto aí tá cada vez mais feliz com a galera que a gente recebe aqui, com as ideias que a gente troca. Então, tu é um cara também que eu tenho certeza aí que tem muita coisa boa pra contar. E, cara, padrão, praxe total, começar o podcast pedindo para que tu fale um pouco pra galera aí quem tu é, sobre o teu trabalho. Alguém esses dias veio aqui e disse assim, cara, quem é tu na fila do pão? Eu gostei disso aí, vou começar a usar essa pergunta. Cara, quem é tu aí? Dá uma ideia pra galera geral do teu trabalho e tal. Sei lá, eu não consigo me definir muito, assim, de uma forma genérica, porque depende muito do meio que eu tô. Eu sou um cara... Cara, eu sou um profissional de comunicação e marketing, eu comunico, eu conto histórias, né? Eu registro as histórias, é isso que acontece comigo, eu vivo as histórias para registrar. E por último, assim, tem sido um foco do meu trabalho, das minhas produções, essa vivência e registro da história, né? Recentemente, pode parecer um papo de louco, mas daí não sei que lado a gente vai enveredar, mas eu sou Mateus, né, cara? Mateus é o primeiro evangelho, é o maior e primeiro evangelho, ele conta primeiro a versão, né, da história de Jesus Cristo para todo mundo no Segundo Testamento. Então já pega uma versão, já pega algo pronto, né, que já aconteceu no mundo, e depois ele é o filho do homem agora que nós vamos contar a história. E, enfim, né, eu tive esse insight há pouco tempo e eu disse, cara, mas é uma boa, assim, né, pretensão de fazer o registro não só da história convencional, vamos dizer assim, ou a história clássica, ou a história do Brasil, ou a história do Rio Grande do Sul, ou a história do negro, né, a presença do negro, que é uma das temáticas do meu trabalho, mas assim, cara, o que acontece ali na esquina? Sim. Sabe? O que é a resenha, assim, que... É uma coisa tão fantástica, é uma coisa tão absurda, é uma coisa tão... Cara, só podia acontecer aquilo, é tão óbvio de acontecer. Sim. E daí, eu não sei, eu tenho me entregue muito aos clichês, assim, né? Sim, os clichês são, sei lá... Depois a gente fala um pouquinho mais dos clichês, mas assim, só pode acontecer aquilo. E... em função do novo momento, assim, e com as restrições de circulação, eu tenho vivido muito mais a cidade. Então, cara, a cidade para mim tem se tornado uma grande casa, assim, uma extensão de verdade da minha casa. Sim. Então, eu me sinto muito à vontade na rua, eu me sinto muito nos lugares, à vontade nos lugares que eu frequento, e isso aproxima pessoas, né? E eu consigo falar do meu trabalho, eu consigo falar das minhas ideias, eu aprendo muita coisa, né? Então, assim, eu faço um podcast. E aí, quem é tu na fila do pão? E daí eu aprendo com isso. Né?
Isso tem um... Eu me lembro que a gente estava trocando uma ideia uma outra vez e até cheguei a comentar contigo esse lance do artista, né? Mas, bom, e é bom que isso aconteça, que a nossa percepção mude cada vez mais e conforme o tempo passa, eu tenho a certeza que o normal, pelo menos, seria que a gente cada vez mude nossas percepções. E eu tinha um conceito de artista, cara, e conversando contigo, eu entendi que talvez é muito mais talvez seja, posso estar falando besteira, mas um estado de espírito, eu acho, assim, do ponto de vista que a tua interpretação sobre as coisas, o teu olhar sobre as coisas. Eu sei que tu não gosta de te rotular como um artista, mas tu acha que seria um pouco disso também? Eu faço desenho. Eu vou desenhar. Quando eu não estou fazendo nada, eu estou desenhando. Se eu não tiver nada para fazer, se daqui a pouquinho, sei lá, faltou luz aqui e tal, vamos arrumar os equipamentos, sei lá. Eu tenho um caderno, uma caderneta e uma caneta e eu vou me distrair, eu vou relaxar. O desenho eu faço na hora que eu tô relax, assim, geralmente, né? Um bom desenho, caprichado, bonito, com as linhas, ele sai quando eu tô relaxado, né? E esse lance do artista, assim, eu acho que tem diferentes abordagens, assim. Eu gosto muito de música, embora a música tá muito presente no meu trabalho, tá muito presente no dia a dia. Cara, eu acordo de manhã, eu pego um café, aliás, tá muito bom o café, e eu pego um café e escolho a música da vibe do dia. O que eu vou, quais são os meus objetivos hoje, o que eu gostaria qual é a minha versão que eu gostaria hoje, né? E eu lembro de uma outra vez que eu estive na presença de vocês, eu tava escutando Beatles. Né, que daí tem essa briga, quem é melhor, Beatles, Rolling Stones, são artistas, né, então assim, pra mim os Beatles todo mundo tem seu valor, claro, né, tem suas versões da história, mas por exemplo, o Beatles eles são criativos, eles criaram coisas novas, né, e os Rolling Stones logo no início da carreira, os caras, eles faziam versões, né, então, e depois, claro, acabaram desenvolvendo os seus próprios clássicos, né. Mas eu fui no show do Diego Constante, ali da Young, esses dias, e tocaram Rolling Stones, mas assim, não era Rolling Stones. Era Robert Johnson. Sim. Tá ligado? Robert Johnson em 1930, e daí Rolling Stones em 1960, e daí eu tava no show que o cara é meu amigo de infância, tocando a versão dele da música do Rolling Stones, que é... Então, assim, é um momento singular. Eu encaro isso não como... E eu não tava, assim, vendo... é bom ou ruim? Claro, é excelente. A qualidade técnica de som, equipamento e habilidade do cara é fantástica, né? Só que era uma versão dele. Porque ele não tava tocando aquela música, tava tocando a música pra ele, né? Então, assim... É essa parte. Então, eu faço versões das coisas. Eu conto minhas histórias na minha versão, no meu ponto de vista. Que, claro, como é meu, eu acho muito coerente, né? Quem concorda comigo tá certo. E quem não concorda, eu busco entender por quê, né? Justamente para poder se embora. Daqui a pouquinho tem alguma coisa que eu não tô enxergando. Né? Eu falei no podcast do Jorginho lá que... O pessoal do coletivo esses dias, assim, que eu citei o ET Bilu, né, cara? Tipo assim, apenas busquem conhecimento. Porque o conhecimento é a chave de tudo, né? Se tu pegar todas as histórias, por exemplo, Shiva, ele não é negro, né? Ele tem uma outra cor, assim, outra azul, geralmente representa azulado, mas é um azul muito mais escuro. Shiva é da cultura do... É hindu, né? Yoga e tal, que daí que nem eu brinco lá, diz assim, ache o seu propósito, né? É a mesma coisa de alinhar o karma com o dharma, que nem eu brinco com o pessoal que pratica, né? Então, assim, são várias versões da mesma história e da mesma coisa. E ele se tornou daquela cor e tal, porque ele ardeu depois que obteve o conhecimento. Então, quando tu tem um conhecimento, tu se transforma, né? Então, hoje, se tu pegar... todas as intolerâncias, a parte ruim da vida, do cotidiano, das coisas que acontecem, é por ignorância de alguma coisa. Né? Então, assim, o preconceito, né? Todos os tipos de... Ele é uma ignorância, né? Tu não entende a pessoa como um ser humano, então tu acha que... tu exclui, tu
porque tu é ignorante, né, cara? Então, a busca pelo conhecimento né? E a ignorância lá do Shiva lá, que, enfim, é mais ou menos por aí. Não, massa. E, claro, tudo são referências, né, cara, da construção do trabalho, da construção da ideia. Para voltar um pouco na linha do tempo, para chegar, e a gente falando de referências, para chegar ao ponto da interessante, que é a tua iniciativa, tu mudou agora, mudou não, né, evoluiu o conceito um pouco para interessante, como é que tu tá chamando agora? Agora eu tô chamando de interessante hub cultural. Hub cultural, exatamente. Eu tô chamando porque acabou se tornando de uma forma orgânica. Se transformando nisso. Pela resenha da rua, né? Por concatenar trabalhos, por conectar pessoas. Mas antes da gente chegar no estágio que está hoje, para a galera entender um pouco, qual é o processo para chegar nisso? Eu sei, eu te conheço, né? Óbvio, a gente tem uma boa relação e tal. Mas, cara, tu tem a questão da academia junto nisso, da publicidade, tu tem... Quais as referências, assim, um pouco da jornada pré-interessante, assim, que tu veja que hoje... Porque hoje tu faz o que realmente tu te expressa da maneira que tu quer, né? Pode dizer que, tipo, tu faz o que tu quer e te sente à vontade fazendo isso. Mas qual que é a jornada para chegar nesse ponto que tu contaria, assim? Cara, eu desenho desde sempre. Eu ganhei ganhei não, né? Participei de a minha primeira exposição coletiva foi com 7, 8 anos lá, com um desenho do Piolho lá, tá ligado? Piolho? Eu não trago essa história. Teve sei lá, era um shampoo anti-piolho lá, que fez um concurso no Gensa. Eu vou falar o nome dos lugares, porque, claro. Enfim... ali no Gensa, eu estudei no Gensa, onde eu aprendi a ler e transformou minha vida, porque eu aprendi uma linguagem completamente nova da leitura. Imagina, tu olha pro negócio, tu entende o que tá escrito. E é revolucionário na vida. E, enfim, teve um concurso lá, era uma folhinha padrão deles e tinha que fazer um desenho sobre, né, o produto dos caras. Meu primeiro desenho na exposição foi um merchazão dos caras, vai cair naquele golpe. E, enfim, foi uma exposição, era um A4, foi pra Sigra, no prédio da Sigra, foi no segundo piso da Sigra. Hoje não existe mais o prédio, né? Sim. A cidade acaba se modernizando e não valorizando o patrimônio como deveria, mas depois a gente não fala disso. Enfim, foi lá e tal, foi bem bacana. E eu sempre desenhei, e depois o desenho sempre fez parte da minha vida, assim, de uma forma ou de outra. Eu entrei no técnico em informática, na época que não existia TI, né, e fiz web designer, né, e sempre foi, daí eu migrei pro Corel, que é um bagulho que eu uso até hoje, só eu uso o Corel, tá ligado? E porque mais porque é só desenho, porque tem que fazer. Mais rústico que só o Paint, né? Mas é que daí o Paint é difícil. PowerPoint, eu sou mestre até hoje do PowerPoint. E daí fui para esse lado, tinha facilidade com imagem, sempre gostei dessa parte visual, né? Sempre mantive a minha apresentação de diferentes estilos, com coerência, inclusive, assim, né? E referências. E, cara, daí fui pra publicidade, cheguei na publicidade, aprendi bastante coisa. Eu li todos os livros da bibliografia básica, mais vários da bibliografia complementar. Por isso que eu demorei 12 anos para me formar. Sim. Eu trabalhei muito tempo com relacionamento com clientes. Né? Hoje eu chamo de fregueses, porque eu acho que essa proximidade, ela precisa tratar. Não é um cliente que tu vai botar o cara num funil e não, cara. O cara é gente, o cara... Sim. O cara, o que tu tá precisando? O que tu gosta? Sim. E essa troca eu consigo fazer hoje quando eu monto um varal. Né? Eu tento andar o mais leve possível, né? Numa pegada assim de, tipo, sou de carga leve lá no Murrica. Então assim, a minha exposição cabe numa mochila. Eu em meia hora... Eu chego aqui no centro, em qualquer lugar em Gravataí, eu chego em meia hora e monto a minha exposição em 20 minutos. Então, em 1 hora, eu já tô na resenha. Falando sobre os meus desenhos. Ponto. Tá? Sim. Enfim, fiz publicidade e propaganda. E o relacionamento com o cliente é bacana. No meu TCC foi de marketing e serviços, né?
Eu peguei um case de uma empresa prestadora de serviço, uma grande referência do Rio Grande do Sul. Né? Depois... Ótima empresa. Ótima empresa. E, cara, é comunicação. A comunicação, ela acontece sempre do mesmo jeito. Não, eu até comentei esse lance da gente fazer essa retrospectiva, cara, porque o que acontece, né, meu? Quando o cara vê o trabalho final, muitas vezes se esconde a bagagem da parada, entendeu? E até fiz questão que tu contasse um pouco e falasse, cara, porque é muita referência, né, cara? Às vezes essa bagagem que te dá, esse background assim, de coisas aprendidas, cara, tu consegue expressar lá no final. Parece simples o final, mas é muito louco, porque é muita coisa que a gente falou da leitura, seja da música, seja a própria academia, a universidade, que eu acho que é um grande centro do conhecimento assim, que expande a cabeça da gente. Então, acho que é legal, assim, tu falar, assim, né? Porque muitas vezes a galera tende a simplificar a parada, né? Só que... E eu acho que o teu trabalho também é um pouco de questionar e tentar expandir, né? A minha primeira iniciativa própria, assim, depois que eu saí da iniciativa privada, né? Eu trabalhei sempre para terceiros, trabalhei em grandes grupos, né? Grupos nacionais, tenho vivência no interior de São Paulo, né? Atendi em diversos estados, assim, na época, a galera vinha, os outros coordenadores de marketing vinham treinar comigo, eu ia, enfim, era bem bacana, assim, foi o máximo. E quando eu saí da empresa, né, e disse, cara, o que eu vou fazer? Eu sei comunicação, e eu comecei a me conhecer, comecei a me descobrir, comecei a ser mais consciente de quem eu sou e do que eu gosto de fazer, e quais são minhas vocações, porque... eu não posso negar minhas origens, né? Eu não posso... E é maluco isso, né, meu? Mudar. E foi uma empresa de comunicação que era Baquiano Comunicação. É Baquiano Comunicação, ainda existe. Ela tá um projeto meio paralelo, né? Eu faço alguns serviços que eu não divulgo. Mas assim, qual era a pegada do Baquiano? Baquiano era um personagem do Pampa aqui, do Martim Fierro e o Gaúcho. Eu não lembro as referências muito. Porque eu sei da história de tudo, né? Sim, cara? sim. Não faço o bagulho por acaso. Tem referência. E o Baquiano era o cara que ele, na época das revoluções, das guerras e das disputas territoriais, ele conhecia os caminhos e ele conhecia as pessoas, né? Hoje é um trabalho muito parecido que eu faço na Interessante Hub Cultural, que eu conheço os fazedores de cultura, os agentes de cultura. Então, sei lá, conheço o cara do teatro, conheço a mina da música, conheço o cara das artes visuais, sei de 2 ou 3, né? Então, assim, eu consigo fazer um evento, eu consigo me encaixar dentro de uma proposta de evento, né? Então, assim, eu vou desenhar. Bom, vamos fazer um evento? Vamos. Eu vou desenhar. Mas como é que eu vou desenhar? Eu tenho que levar meus quadros. Tá, beleza, leva os quadros. Eu tenho que... na hora lá tu vai fazer alguma coisa, que agora é o que eu tô pirando agora nas intervenções, né? Sim, live, ao vivo. E, cara, e daí no fim virou uma performance artística que eu achei que não existia, assim. Sim. Porque é um negócio que tu para ali, tu acaba virando assunto do lugar, assim, as pessoas, mas tu faz. E eu uso os materiais mais roots, assim, possíveis, porque isso é outra coisa, que nem eu falei, assim como a mochila, minha exposição, eu tenho uma exposição que cabe numa mochila, eu tenho uma exposição que tem que pegar uma fiorina, mas eu tenho outra que cabe numa mochila, né? E eu tenho outra que cabe no meu bolso, cara, que eu preciso de uma caneta, eu só preciso de uma caneta. E eu sempre tenho caneta. Então, assim, as coisas são dinâmicas. Eu acabo me encaixando e consigo me contextualizar, passo menos mensagens, converso, né? Troco as ideias. Pra mim é fantástico. Bom demais. Cara, eu vou voltar num ponto que tu falou ali, porque eu acho que é interessante. Olha aí, sempre é interessante. Sempre é interessante. Quando eu tô no ambiente, todo mundo acha esse bagulho interessante. Foi tipo Jequiti agora, piscou um Jequiti na tela ali. Eu sou a própria. Interessante. Cara, porque é muito maluco e é meio recorrente aqui no podcast a gente sentir essa mudança na conversa com a galera, que um início de carreira, talvez pela questão das gerações, tá? Início de carreira voltada para
a iniciativa privada ali, enfim, servir a iniciativa privada, sem muito a consciência do papel do cara como protagonista dentro da vida profissional, entendeu? Porque tu falou que tu tem a tua trajetória lá voltada para pro teu cargo, basicamente, pra tua função, e muito pouco voltada a ti, né? E como é interessante tu falar... Pô, cara, interessante de novo. Vamos fazer o bingo. Tem duas, né? O cara botou um subliminar na minha cabeça. Mas, enfim, como é interessante a gente perceber que, cara, é uma transformação legal de entender, né? Que como, pô, tu tá ali dentro da iniciativa, vivendo para aquilo, e quando vê, cara, eu vou pensar um pouco mais sobre o que eu faço, minhas referências, o que eu gosto de fazer, e transformar nisso num negócio, né? Basicamente, o que não foge muito disso, que seja um negócio. Então, eu achei interessante esse lance que tu falou, né? Ô, Mel, eu vou te contar uma coisa que eu não sei se... Eu já falei para outras pessoas, não sei se falei contigo, agora eu vou falar para todo mundo, porque todo mundo vai ouvir o podcast, tá ligado? Que o bagulho é muito sucesso, a produção de vocês é muito foda, e eu sou muito feliz de ser teu irmão, e eu tô na resenha na rua, você já, meu irmão, deu podcast, tá? O bagulho é foda, lindo, quer ver? E, meu, o dia que eu fui demitido do meu último emprego de CLT, carteira assinada, plano de saúde, PPR, né? Andava de camisa, todas bem arrumadinho, tudo certinho, um lugar top, bacana, lindo, que eu ajudei a construir. E, de verdade, assim, uma expansão e tal. Minha chefe, cara, tá, deu, já era, espera, né? Muito obrigado pelos serviços, espera a menina do RH, que ela vai passar aqui, tu vai assinar. Eu disse, não, vou descer e vou fumar um cigarro, tá ligado? Disse, não, mas tu... Disse, não, eu tô demitido, tá ligado? Eu vou fazer o que eu quiser, eu vou descer e vou fumar um cigarro, porque eu tô nervoso. E depois eu volto e subo aqui, pego minhas coisas e tal. E, cara, eu desci, é uma avenida movimentadíssima, assim, uma das grandes confluências de Porto Alegre, assim. Cara, eu fumei um cigarro, acendi um cigarro, assim. Caralho, tô demitido, né, meu? E agora, tá ligado? Depois de quantos anos? Depois de 8 anos. No mesma fita que eu tinha entrado de estagiário, tava coordenador, disse, meu, e agora? Tá ligado? E agora? Meu, os carros continuavam passando. As pessoas continuavam caminhando. O ônibus continuava lotado, tá ligado? A parada tava cheia. Meu, as pessoas passavam pra lá e pra cá. Disse, meu, nada mudou, tá ligado? Eu fiquei 8 anos aqui. Sim. E eu tô dizendo, agora o que eu vou fazer na minha... E a vida continuou. Sim. Tá ligado? E o que eu vou fazer? Esse paradigma, talvez os caras... Bom, tem aquele nosso grande mestre aí que diz, meu, não dá pra deixar a nossa vida na mão dos outros. Eu, por exemplo, não condiciono a minha... Hoje eu sou um cara feliz, realizado, tenho sucesso, porque eu não coloco a minha felicidade, não condiciono a minha felicidade nas coisas, nas pessoas. Cara, eu tenho que estar bem comigo. Exato. Por isso que eu acordo de manhã e boto um som, se eu tô meio... Exato. Então muda a vibe pra boa. Então, cara, a única coisa que eu faço, hoje até eu tenho uma empresa da Interessante Hub Cultural, ela tem vários ramos, né, velho? Tem a Interessante Ilustrações, que é os desenhos clássicos. Sim. E, né, no papel craft, caneta nanquim, lápis HB, 2B, 6B, pode crer. Os lápis pode crer. Inventei agora, fiquei sabendo da rua. Falei com o cara, tu vê, né, meu? As ideias estão assim, ó. E o lápis pode crer surgiu depois que eu falei não sei o que, BBB. O cara falou, não, lápis... então eu faço caneta tranquila, os lápis pode crer, no papel craft, uso caneta branca também. Massa. E tem essa pegada que é interessante ilustrações. Sim. E eu tenho a In The Groove, que eu tirei de uma música do Sam Cooke, que também tem uma versão do Rolling Stones, que, cara, é só entrar no groove. Que nem eu falei, tem só uma coisa pra acontecer. Sim. Eu comecei a fazer lettering. Eu sempre escrevi, minha letra é bonita. Minha letra é bonita pra dedéu. E é estilosa, eu copiei do pai, copiei do tio Vander, tá ligado? Tipo, dos caras. Não, copiei. Me inspirei. Fiz uma versão. Fiz a minha versão da letra do meu pai e da letra do meu tio, que são as letras lindas, né, cara? Sim.
E disse, não, vou fazer. Me influenciei, né? Peguei as referências e fazer a minha. Hoje eu tenho a minha. E, cara, eu comecei a fazer comunicação afetiva, que eu chamo, né? Fazer essa comunicação visual, porque assim, o cara vai fazer um layout tosco no Canva, o cara vai fazer... E não é contra o Canva, não é contra o Photoshop, não é contra a comunicação visual feita de forma digital, porque tem coisa linda. Sim. Tá ligado? Dá pra fazer coisas lindas. Eu faço na mão. E o jeito que eu consegui, o melhor jeito que fica o meu trabalho na mão é quando eu tô relaxado. Tá ligado? Eu entro no groove do negócio assim, então vamos desenhar. Então, se eu vou medir, eu já me travo e daí eu não entra no flow ali da parada. É o groove. Groove, não flow. Mas, cara, deixa eu só... Vamos voltar nesse lance do estilo aí, da interessante, dessa linha do tempo aí, falando um pouco mais interessante dessas intervenções que tu faz, da cultura de uma maneira geral. A gente vai fazer uma pausa rapidinho e a gente volta rapidão para falar um pouco mais sobre esse lance da interessante. Fica aí, 1, 2, 3, já volta. Até daqui a pouco. Um, dois, três, estamos de volta. Aí, aqui com o Matheus Dias. Só para relembrar, você está curtindo o papo aí, deixa o seu like, comenta aí, já compartilha. E vamos seguir aqui no papo com o Matheus Dias. A gente estava falando um pouco, então, sobre a iniciativa da Interessante Hub Cultural. Ela já passou aí por diversos editais, projetos legais aí. Fala um pouco pra gente sobre esse lance aí a parte mais cultural do negócio, assim, né? Que eu acho que é interessante a gente frisar também. Eu tenho uma grande influência na cultura, né? Que é a Marcilene. E Marcilene Forek, gente finíssima. Vai estar com a gente aqui. E assim, cara, ela cita o Gilberto Gil, então é a Marcilene citando o Gil, que a cultura são todos os nossos atos. Então, o que a gente está fazendo agora aqui é a cultura, né? O Parcão da 7-9 domingo é cultura em suas diferentes manifestações, da gurizada de bice, dos caras do som, né? De botar pão para as tartarugas, tudo isso é cultural. Tudo isso é cultura, é a expressão das pessoas no território. Eu faço um monte de coisa, eu tenho um monte de projeto. Eu decidi juntar tudo num só, pra entrar no groove e tá sempre trabalhando. Eu tô sempre trabalhando, cara. E, então, assim, o que eu consegui resumir de uma forma que ficasse óbvio pra mim e de uma coisa que eu conseguisse começar a tentar explicar para as pessoas é um projeto denominado a Antropofagia Comunitária das Afetividades no Território em uma abordagem de mobilidade urbana. O que quer dizer isso, né? Qual é a parte... A antropofagia é um conceito lá da Semana de Arte Moderna de 22, que veio do conceito dos índios, né? Antropofágicos. Qual é isso, né? Eles consumiam a carne humana, não que eu coma a gente, né? Entendi. Às vezes. Mas, né? É consumir, é ser influenciado, né? Então, assim, o que é que tu faz? Como é que tu faz? Opa, isso tem uma... Pô, daqui a pouquinho eu tenho citações, como diria Gil, como a Marcilene diz o Gil, como diria o meu amigo fulano. Então, são coisas que eu absorvo das pessoas, né? Então, essa é a parte da antropofagia. A comunitária, eu digo que entra num eixo desse projeto, que são os demais transeuntes e suas relações. O que são os demais transeuntes? Eu gosto muito dessa palavra. Cara, é o cara que tá passando na rua. E como é que essa galera se relaciona? Né? Então, dentro dos demais transeuntes e suas relações, tem, por exemplo, o meu projeto O Que Deixamos para a Cidade. Que é um que passou nos editores. Que esse projeto ele já está no 3º desdobramento. Legal. Eu consegui os vidros mais bacanas da cidade. Legal. Para fazer uma intervenção linda. Que eu nem fiz ainda. Sim. Mas, né, enfim, ele entra para discutir as nossas relações, claro, eu tô em Gravataí, da comunidade gravataíense nesse novo momento. Como a gente está se relacionando, né, durante a pandemia e outra, o que vai acontecer depois? Quando abrir, né?
O hospital de campanha já foi desmontado. Eu sei porque eu passei de bici lá. Por isso a mobilidade urbana. Eu ando de bici, eu ando rápido na rua. Eu vejo as coisas. Eu paro, eu converso. Sim. Né? E esse é o que deixamos para a cidade. Tem o ósculos, amplexos e singularidades cotidianas. E eu gosto muito das singularidades. Que a singularidade é um conceito meio daquele lance do buraco negro, espaço-tempo, que é uma hora que o tempo para. Tu tá ligado? Quando o tempo para e só tá acontecendo aquilo e tu tá exatamente nisso. Aquele momento. Eu tô no risco, cara. Eu tô fazendo um risco. Que vai ser a parte mais bacana do desenho. Mas assim, tem vários riscos. Tem várias partes bacanas do desenho. Todas vão ficar tri. Então assim, eu curto todo o desenho, porque é a singularidade do momento. Né? E assim, outra parte das afetividades, né? Entra a parte das afetividades. Então, se os demais transeuntes é a parte comunitária e das afetividades. A parte do território, que é uma das partes que me chama a atenção, né? São os poderes nos territórios. Né? Então, assim, tanto poder público, poder popular, porque algumas relações, e a relação que a gente tem na cidade e a gente tem nas relações trabalhistas são as hierarquias. Sim. Né? Então, assim, eu não posso falar com o chefe do meu chefe. Né? Eu preciso passar pelo meu chefe antes. E nos demais transeuntes e nos territórios, né, os poderes são exercidos de diferentes formas. E eu acredito muito na articulação. Eu não gosto muito de hierarquia, embora respeite, assim. Sim. E eu acho que, por exemplo, né, a gente consegue mudar as coisas de forma articulada. Que entra na minha atuação, né, como interessante, como hub cultural, a representação das artes visuais no Conselho Municipal de Políticas Culturais. Né? Então, assim, hoje o Conselho tem uma atuação bem forte, né? Tem um edital de intervenções urbanas, que é esse que eu ganhei os vidros, que eu consegui escolher os vidros. E essa parte é a da articulação. Então, assim, o que vamos fazer para valorizar a cultura local, a produção artística, né? Sim. Enfim, na Lei Aldir Blanc, que a gente começou na pilha do Conselho de Cultura, foram 148 projetos contemplados. Legal. Isso é um patrimônio absurdo, assim, é um conhecimento absurdo que veio da cidade. Cara, expressões, de ideias, imagina, uma riqueza enorme, né, cara, de pontos de vista e estilos. E tu acha, cara, que nesse lance da cultura tem muita gente que faz arte e faz cultura e não tem a dimensão disso? Porque uma vez eu estava conversando contigo, eu acho, não lembro se foi com a Marcelina, contigo que eu estava conversando, que é do ponto de vista desses editais que são incentivos a essa galera, muita gente nem tem um conhecimento, né, cara? Fiz duas perguntas. Uma, tu acha que a galera, às vezes, se por a cultura ter um viés, ter um olhar, de maneira geral, a cultura ser algo, o cara tá fazendo arte, o cara, sei lá, tem aquela ideia do cara é uma pessoa que sei lá o que não tá ali naquele emprego formal, não tá naquela coisa, naquele roteirinho certinho. Então, daqui a pouco, a pessoa, com essa ideia popular de desvalorização, a pessoa mesmo que faz arte, daqui a pouco desvaloriza o seu trabalho. E o próprio esse lance dessa questão, dessa falta desse contato, essa lacuna entre editais e artistas, assim, tu acha que tem diminuído? A gente luta para diminuir sempre, né? O acesso, a democratização, né? do acesso. Porque hoje, para o cara fazer um projeto para um edital, o cara precisa de um computador, o cara precisa de internet, o cara precisa de luz, o cara precisa de tempo para parar e pensar num projeto, claro. O cara precisa de um certo conforto, né? Então, assim, esse acesso, ele é bem complicado. Claro, eu fiz lives lendo edital de uma ideia que eu peguei com o pessoal de Novo Hamburgo, que também me apoiou no edital do fundo do FAC Digital do Rio Grande do Sul, que é onde eu fui reconhecido como artista pelo governo do estado, por exemplo. E, cara, a gente tenta, mas assim, no final, na ponta mesmo, eu participei de uma outra ação de um edital das ações culturais nas comunidades, que foi em parceria com a CUFA,
Cara, eu fui pro bairro, assim, para começar, eram os bairros do RS Seguro. Qual é o critério do RS Seguro? É o pior desempenho escolar e o maior índice de homicídios por habitante do bairro. Então, assim, é o cara que tá... O cara não tá nem na margem, O cara tá completamente fora do negócio. Sim. O cara não... né? Então, assim... Ir no bairro, catar a unha, as fichas preenchidas à mão, os documentos, o cara tirando eu tirava foto com o meu celular, que, né, da conta de água do cara, a declaração de residência do cara que mora com um parente, mora com a sogra, o cara que mora, sei lá, cara. E todas essas pessoas artistas, assim. Não, os caras fazem cultura. E daí assim, mano, o cara desenha, o cara... Não, sei lá, o cara é de uma cultura específica, de um negócio étnico, sei lá, Sim. O cara é pai de santo, sei lá, velho. Eu inscrevi uma galera do circo, tá ligado? O gaiteiro lá da Morungava, tá ligado? Tipo, coisas assim do tipo assim, o cara toca gaita. Que daí assim... É o reconhecimento, inclusive, do cara se colocar como artista. Esse é o ponto da minha segunda pergunta. O agente cultural, eu prefiro chamar. Não, artista daí eu acho que é um reconhecimento certo. Tu é artista? Não, eu faço desenho. Então, assim... o meu ponto é justamente isso. Também. De tanto se desvalorizou que as pessoas mesmo não se reconhecem como tal, né? Porque tu não tem uma carteira assinada, tu não tem um produto. Muitas vezes o cara não sabe nem cobrar o serviço. Quanto é que o gaiteiro vai tocar? Porque o cara faz porque o cara gosta. É uma outra lógica de negócios, é uma outra coisa. E daí entra na parte da sustentabilidade e da economia criativa, que eu acredito que seja uma boa saída para a cultura. Né? Cara... Dá para fazer alguma forma. Hoje eu trabalho com parcerias assim, com empreendedores locais, que entra na parte dos poderes dos territórios e do lugar, do espaço como afetividades. Né? Então, assim, tem uns lugares que são afetivos. Tu vai com teu filho, né? Tu vai com a tua esposa, tu vai lá curtir, tu vai lá com a tua namorada, sei lá, velho. Né? É um lugar que te traz coisa boa, é um lugar que traz... E é os lugares que eu acabo hoje me expressando, né? Os lugares que abrem espaço para mim, que daí, claro, daí rola uma encomenda, daí rola um cliente, daí rola um contato. Tudo é uma... E daí a gente começa a fazer isso, daí tu lembra que tem um cara que faz tal coisa, outro que se expressa de outra forma. E, como é que tu conseguiu esse espaço aí, velho? Cola aí. Sim, é uma rede. Quando eu estiver desenhando, tu toca um som. Formando uma rede. Quem sabe tu não conversa. E daí vai formando a rede, por isso que o Hub surgiu de forma orgânica, de contato. Mas e também muito pela visão, né, cara? Às vezes falta um pouco desse... E quando se fala em empreendedorismo, já se pensa logo, os grandes empresários, coisas... Mas eu acho que isso é matéria básica deveria ser matéria básica para todo mundo, que, cara, tu é o teu próprio agente, né? Tu é uma empresa, vamos dizer assim, de um ponto de vista de que, cara, tu pode fornecer coisas legais para o mundo, aí que eu digo o teu papel de entender que isso é possível, articular isso, né, porque que é o caso de muitas pessoas que a gente estava comentando que às vezes não tem a dimensão, toco gaita, tá, cara, mas tu é como se fosse uma empresa, tu pode expandir, tu pode fazer parcerias, tu pode fazer Mas isso. É que fala isso pro cara que não, por isso que eu digo chora que para tocar, eu choro para desenhar, eu tenho que me fazer para cobrar. Entendeu? Sim. Eu faço porque eu gosto. Sim. E daí, assim, eu vou desenhar. Eu prefiro, né? Esse é o meu bordão, eu vou fazer. E até a minha mentalidade também, ela é talvez desconexa disso também. Mas eu preciso de conforto. Quanto mais... Eu gosto de desenhar. Eu desenho melhor, como eu falei antes, como eu desenho melhor quando eu tô relaxado. Quando que eu tô relaxado? Velho, quando meus filhos, a Tereza e o Santi, por isso interessante, estão bem... Quando, né, eu tenho condições legais, né, consigo, tô bem vestido, tô com a pancinha cheia, tenho um café pra tomar, posso sair e dar uma volta. Se eu tiver parar pra tomar um refri, eu tô legal, né? Então, assim, se eu tiver que fazer um investimento no material mais bacana, eu vou fazer. Hoje eu tenho qualificado muito meu material, né? E porque assim a sustentabilidade, é Maslow, é um conforto, assim, pirâmide de Maslow, lá tem as necessidades básicas, o cara vai atendendo para evoluir. Cara, nesse lance da interessante,
a gente foi um pouco para esse lado desses teus projetos atuais, mas tu tem um projeto que eu acho que foi um dos teus primeiros, que foi o do quiosque, que foi super representativo do ponto de vista da temática, né? Que é um pouco da temática negra, da música. Queria que tu falasse um pouco desse projeto, cara, porque esse projeto foi muito legal também, cara. Esse aí, ele se encaixa assim nas partes da antropofagia comunitária das afetividades do território e uma abordagem de mobilidade urbana. Ele se encaixa na parte dos poderes nos territórios, né? Então, assim... Que ano foi isso, cara? Isso foi em 2019, foi a minha entrada, assim, foi a vez que, tipo, velho, eu também tava pleiteando uma vaga num emprego que era dos outros, Sim. né? E daí, no fim, acabei não sendo selecionado por questões, né? E daí, cara, apareceu o edital que, eu sempre quis desenhar, essa vai ser minha virada. E, enfim, teve a parte da música e como essas pessoas, né, que são... Eu fiz representação de 10... Eu me inspirei em 10 artistas para criar as obras. E são quadros, né? De grandes dimensões. Então, assim, cara, já que entrou uma grana, eu tenho 20 dias do maior espaço cultural da cidade. Uma vitrine desse tamanho. Que eu vou desenhar agora. Eu já tô olhando aqueles vídeos há horas, entendeu? Eu sei o que eu vou fazer. E, cara, é a minha chance, é o que eu vou fazer. E daí, assim, velho... Fiz o melhor trabalho, o melhor material, com as habilidades que eu tinha na época. Meu trabalho é bom. Meu trabalho é bom porque ele é caprichado. Tá ligado? Eu não faço nada matado. É difícil eu matar, assim. Agora, nas intervenções, assim, o cara faz meio que orgânico, assim, mas já com um certo domínio, assim, das ferramentas. E, cara, vamos fazer tri. E daí entra aquela parte de, tipo, eu sou uma empresa, né? Eu sou um profissional de marketing, eu vou usar as ferramentas de comunicação e marketing disponíveis, né? Entrei com a parte de assessoria de imprensa e relacionamento com a imprensa. Consegui entrevistas, a gente subiu lá o Morro Santa Teresa. Pô, cara, eu tava na TVE, irmão. Na TVE. TVE Rio Grande do Sul, é o maior canal de cultura. É a rede de cultura, né? Uma televisão pública. Claro. Né? Claro. Que leva a... É um papel que eu acho assim que é fundamental, cara. A gente falando de cultura, falando de acesso, falando de levar a cultura para as pessoas. A TVE ali, né? Inclusive, muito legal, tive a oportunidade de ir contigo lá. Cara, é um trabalho fantástico. Eu tava vendo esses dias aí também, eles fazem o negócio do Enem ali, então... É serviço público. É um serviço público extremamente necessário, né, cara? Então, tu vê, tem o programa lá que depois também, além da entrevista lá no Estação Cultura, que é um jornal do almoço, vamos dizer assim, não sei se dá pra fazer coisa, mas é o jornal do almoço cultural, né, que foi que a gente foi. E depois veio o pessoal do Radar. E o Radar é o programa, é a MTVzinha do Rio Grande do Sul, né? Aliás, é o Radar. A MTV, que era o Radar do Brasil, né, cara? É diferente. Então, assim, pô, pega os artistas locais, os caras que estão fazendo, o cara que tem a banda na garagem, o cara vai lá e toca. Então, assim, o cara que tem uma banda autoral foi lá e fez o som. Eu não me lembro quem é que fez o som quando eu... Então, assim, tinha um som e depois tinha uma exposição, cara, apareceu. Então, né? E essa parte do negro é muito importante pra mim, de como essas pessoas, daí voltando lá, né? Como esses caras conseguiram, se expressar com o que tinham. Quais eram os artistas que tu... Cara... Tu lembra de cabeça? Lembro, são 10. Tem o Cartola. O Cartola era Cartola era o cartaz da exposição. O Cartola era quem chegava, viu o Cartola. E o Cartola, do disco verde que era o rosa, que o Cartola foi a primeira encomenda, assim. Aliás, né? Tipo, desenha um Cartola pra mim. Foi a primeira encomenda que eu peguei. Porque, na verdade, já me pediram outras coisas, mas não, vou fazer o Cartola. Porque eu gosto de ouvir a música, eu preciso conhecer o cara mesmo. Né? Antes de desenhar. E o Cartola é fantástico. O Cartola tem um lance de uma mística, assim. E eu tô na música Tive Sim do Cartola. Escutem, cara.
Porque o Cartola tem fases, né, cara? Cada música do Cartola é uma aula, assim, né? E daí foi o Cartola, a Nina Simone, que é um desenho muito representativo pra mim também, e é um desenho muito bonito, e na versão grande eu consegui fazer uns detalhes que eu não consegui fazer, porque eu trabalhava em pequenos formatos, assim, 20 por 25, A4, e daí o quadro, cara, tem 1 metro de largura tem o Instagram, tem, por né? 70. Claro que não vai dar pra ter... @interessante ponto arte. Intere de Tereza e Santi de Santiago. Sim. Com I. Ponto arte. E o meu é o Brother Matheus. E Brother com TH, Matheus com TH. E, cara, Cartola, Nina Simone. Eu fiz a Lucille. E depois fiz o BB King atrás da Lucille. Porque a guitarra, isso é outra coisa, meu. Eu faço pra quem conhece o negócio. Porque eu conheço. Sim. Com referências. Quando tem um cara tocando meio cachorreiro, assim, eu aplaudo no final. Porque o cara se puxou pra tocar. Mas... cara, tu conhece, assim, né? Então, assim, o cara que conhece um instrumento, né? Ou sabe a forma e a proporção das coisas, o cara vê assim, tá faltando corda, tá faltando traste, tá faltando tarraxa. Não era assim, né? Sim. Então, as referências são muito importantes. Tinha mais uma galera, Tim Maia, Bob Marley, Elza Soares, o sétimo lá, o Louis Armstrong. Eu gosto do Jeepers and Creepers, eu tava ouvindo essa semana. E, quem mais? Robert Johnson. Robert Johnson foi o primeiro desenho lápis de cor que eu fiz. Eu fazia tudo antes com caneta preta. Depois eu comecei a usar uns sombreados, assim, um proto, sombra, assim. E o Robert Johnson tem um terno lindo, né, cara? Eu consegui fazer eu me senti o Caravaggio, tá ligado? Caravaggio é aquele cara italiano lá que faz os tecidos, fluidão, os negócios. E desse cara com lápis de cor, assim, e daí apagava um pouquinho pra mudar o tom, e assim, o Robert Johnson é foda. Eu tenho os originais, né? Isso é outra coisa. Pessoas dizem, os teus desenhos. Não. Os meus desenhos estão em casa guardadinho, velho. Não saca, catalogado. Eu sei onde estão meus desenhos, tá ligado? Sim. Os que eu tenho um varal. Já, por que tu não faz intervenção, né? Já que tu quer riscar em vidro, por que tu não risca nos vidros da tua casa? Olha que são os vidros da casa que eu habito. Olha os vidros do meu ateliê, quarto. Sim. Né? Ó, eu tenho um varal. Por que tu não bota um varal? Eu tenho um varal. Claro. Eu tenho a minha exposição. Sim. Então, eu faço pra mim e divido. O que sai pra rua, né, cara? Daí daí é nosso. Sim. Porque assim, se quiser levar pra casa, leva. Se quiser tirar uma foto, fica, tá? Sim. Se quiser ficar só com a ideia, fica também. Sim. Maravilha. Sim. Legal. Fico feliz também, assim. Claro. É que fica... Eu acho que isso que é o mais legal, né, cara, da arte, da cultura, de uma maneira geral, é o impacto, a tua visão, a tua leitura sobre determinado ponto de vista, sobre determinado aspecto, ou determinada pessoa, ou enfim... E a pessoa, era isso, aquilo que tu estava falando, a pessoa interpretando. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tu falou do Gilberto Gil, tu falou da Marcilene, citou o Gilberto Gil, tu falou dos Rolling Stones, o Diego tocando os Rolling Stones. Então vira uma troca que é a mesma coisa que no podcast. Pode ter gente assistindo a gente fazendo determinadas interpretações e pode ter gente fazendo outras totalmente diferentes. Então acho que isso que é o legal da cultura e da arte. E, cara, eu sou fã de quem propaga e quem impacta as pessoas desse jeito. Pra gente continuar na conversa e avançar, eu queria que tu falasse um pouco, cara, como que tu vê a relação da cultura de uma maneira geral, assim, da valorização disso. A gente falou um pouco da TVE, de alguns canais ainda que valorizam isso. Tu acha que tá melhorando? Tu acha que ainda falta muito pra galera entender que isso realmente é uma coisa que tem impacto forte? O que tu acha? Cara, é que o conceito de cultura é um negócio muito abstrato e ainda a gente acha que tem coisas que não são cultura e tem coisas que são cultura. Então, tu classificar isso... Entendi. A gente teve agora uma grande revolução aí na cultura, que foi a Lei Aldir Blanc agora ainda da pandemia aí, né, cara, do novo momento. Entrou um monte de dinheiro, né, pro município e tal, e os critérios dos editais, o que é cultura? Porque daí assim, fala assim, cultura é música. Tá, mas daí quando eu falo de funk, o cara diz, mas funk não é cultura. Tá, entendi. Tá ligado? Daí eu vou ser obrigado a puxar 1000 vezes aquela história que todo mundo, quando
pergunta pra mim de cultura, eu vou falar de novo. Direto, é a minha palestra. Racionais MC, 1997, 98, não sei o que lá. 30 anos, o cara tem 30 anos de carreira ou mais. Sim. Ah, não era cultura, rap não é cultura e tal. A mesma coisa do funk. O que acontece hoje com o rap? Racionais MC, o livro Sobrevivendo no Inferno, que é o disco, mas um dos clássicos, acho que é o segundo disco deles, que saiu numa coletânea antes e tal, que tem, né? Eu gosto muito da Vivon e Vivendo. Não, super representativo pra época também, disruptivo então, assim, total, né, cara? Não era cultura. E hoje os caras são literatura obrigatória pro vestibular, em algumas universidades. Então, assim, como é que o cara que não era cultura, o cara entra na academia como bibliografia básica? Sim. É que mudou quem interpreta, talvez. A valorização é essa. Então, assim, ó, por exemplo, tem coisas culturais, assim, absurdas. Sei lá, que nem eu falei, o Parcão Domingo. Eu tô impactado que eu fui no Parcão Domingo agora. Cara, eu dou vários rolês, eu gosto de sentir os rolês. Né? Então, assim, eu chego no Parcão ali, por exemplo, eu saquei todo o ambiente já. Fez a leitura. Você vê, ó, tem a família ali, tem os jovens, né? Tem os idosos, tem as crianças. E daí, cara, tem eu tava esperando um bus ali e tal, com uma amiga, daí passou um carro, tá ligado? Raspando no chão, batendo assim, os caras. Ah, não, isso é cultura local. Tu gosta, tu não gosta, se tu não. Assim, ó, se tu gostar ou não gostar, não quer dizer nada. Sim, sim. Porque assim, ó, é só opinião. Gostei ou não gostei, não é opinião, é gosto pessoal. Sim. Eu não rebaixaria meu carro, mas eu respeito o cara que baixa o carro. E o cara faz um negócio bonito, o cara se puxa pra fazer aquilo, o cara se expressa através daquilo, o cara chama atenção através daquilo. Tem uma comunidade naquilo. Sim. Tem uma galera que faz isso. Que ali na frente do tumeleiro. Tem filas de carro, o cara tá específico ali, mas é um movimento de é cultura. Cultura, exato. Cultura. Aí assim, não, mano, como é que a Saveirinho rebaixada ali, a picape abusada lá do nosso brother lá, ela não é cultura. E os hot rod, irmão. Exato. Daí quando é 1950 nos Estados Unidos, os caras acham lindo. Cara, daí o cara tá vendo a cultura na frente dele ali no Parcão de Gravataí e o cara tá moscando, tá ligado? E não viu que o bagulho é cultura. Por quê? Porque não reconheceu. Mas esse era o ponto que eu ia chegar. Talvez dessa visão um pouco o que é nosso não presta e o que... Porque tu foi perfeito agora nesse... Eu ia comentar isso, tu foi perfeito no comentário. Cara, uma coisa gringa, qualquer... Colonialismo. O que tu acha? Pagação de pau, assim, ó, na linguagem, pagação de pau. Por que é legal o que vem de fora? Quando eu falo que no início eu tinha meio receio de falar que eu era de Gravataí quando eu trabalhava em Porto Alegre, quando eu saía dos lugares. Isso, cara, mas eu sou de Gravataí, Pô, cara, eu saio daqui na rua, todo mundo me conhece. Eu ando de chinelo na rua, Se tá quente, eu tiro a camisa, porque eu me sinto à vontade. Sim. Qual é o reconhecimento que eu quero? Eu quero que meu trabalho esteja em São Paulo. Eu já fui a São Paulo. Sim. Ninguém se conhece, ninguém nem se olha na cara. Tá ligado? Os caras passam, os caras lá tudo e ninguém se vê. Sim. E não tem afetividade no território. Aqui não, eu tô em Gravataí, eu sou de Gravataí. Por que eu não vou trabalhar aqui? E a valorização tem que ser feita do cara também, né? Isso aqui é importante que tu falou. Qual é o reconhecimento que eu quero? Eu quero 10 mil likes no Instagram ou eu quero que a hora que eu passar ali nos empreendimentos locais, eu quero dizer assim, tu é o cara que faz os desenhos, eu vi, que massa, não sei o quê. Ou, né? Sim. Que nem eu brinco, eu te conheço no Instagram, né? Às vezes as pessoas começam a me seguir, cara, e eu encontro essas pessoas na rua. Então assim, não são os meus 5 mil seguidores, meus 10 mil, precisamos atingir os 20 mil para... Aliás, deixe seu like e tal, eu sigo o canal. Mas, velho, conversa com o cara na rua quando o cara vê. Não tem nada... Assim, ó, que nem eu digo, vale mais do que dinheiro, como diz o Silvio Santos. E daí tá outra referência de cultura brasileira e popular. Cara, vale mais do que dinheiro. O reconhecimento vale mais do que dinheiro. Por isso que talvez o gaiteiro da Monongava, eu aqui de bobeira, com a canetinha na mão, o cara não se valoriza, porque assim, o cara faz por bagulhetria, um reconhecimento, o cara se expressa. E tu falou também um movimento que tá acontecendo que é muito...
que é muito legal, cara, parece que a gente foi de um pensamento tipo, cara, atingir massas, atingir muita coisa, e agora tá se retornando um pouco. Tu falou aquela hora, achei interessante, sobre o cliente e o freguês, né, cara? Cara, foi ficando massificado a ponto que, tipo, o massificado já não tem sentido, e é preciso tu conhecer realmente com quem tu tá falando e entender realmente, pô, é pessoas com pessoas, né? Eu percebo que teve um movimento para essa coisa automática, vamos dizer assim, um atendimento automático, robotizado, mas agora a galera tá voltando assim, tipo, não, cara, como é importante eu falar com uma pessoa, eu estar na frente de uma pessoa, e a pandemia potencializou talvez isso um pouco da gente, pô, cara, eu preciso estar aqui conversando, olhando no teu olho, conversando contigo, e as relações eu acho que estão migrando um pouco para isso, né? Claro que tem gente que sempre desvaloriza ou não reconhece dessa maneira, mas eu vejo, eu escutei o Murilo Gun esses dias falar que o novo normal é o velho natural. Eu gostei disso, cara, porque o novo normal é o velho natural, cara. O que era natural antigamente tá voltando e que volte pra gente conseguir entender e fazer essas trocas aí, que eu acho que é legal, né? Eu chamo de duas coisas. Depois eu vou puxar pro lado da comunicação, que é onde eu me garanto, que todos os papos eu puxo pra comunicação, que eu sou malandro, eu sei tudo de comunicação. Mas assim, cara, não é novo normal. Sim. É um novo momento, tá ligado? É um momento histórico, é um momento que tá acontecendo agora, é aqui que tá acontecendo a cultura. E sobre essas trocas, assim, né? Porque daí se tu pegar no marketing, qual é o objetivo do marketing? É uma troca. E a troca só vai acontecer se ela for uma troca justa. Aliás, ela só vai ter recorrência se ela for uma troca justa. E na comunicação é o seguinte, o que acontece? O cara pega o celular, bota na cara... E daí assim, olá, seguiçantes, sei lá, tô chutando. Seguimores. Vocês não sei o que lá. Velho, eu tô falando contigo, né? Aqui no podcast, vocês não sei o que. Não, é tu. Tu vai entrar lá no Instagram e vai botar @interessante.art, né? Porque assim... quem tá vendo sozinho. A gente não tá numa sala de cinema, tá ligado? A gente tá no celular do cara. O cara tá dormindo, o cara vai dormir e diz, vou ver o podcast lá do Negão Matheus, tá ligado? O cara tá só escutando, agora E esse lance do... E como se completa o processo de comunicação? Porque o processo de comunicação... Assim, que eu mandei pro cara, a gente gravou aqui, o cara tá vendo no YouTube, é uma coisa. Foi. Tá aí, meu. E o resto é o cara entender... Daí ele vai comentar. E agora eu vou pedir pra você deixar o seu comentário. E daí ele vai comentar. E o que vai acontecer depois do comentário? É um feedback na comunicação. A gente vai ler o comentário, vocês vão ler o comentário, eu vou dar meu like, né? Eu vou prospectar esse cliente. Enfim, vou trocar essa ideia. Porque às vezes não são clientes, às vezes são ideias boas que vêm também, tanto quanto. E, cara, eu vou melhorar o meu produto, eu vou melhorar a minha comunicação, porque tu escutou o cara. E daí, assim, quando tu escuta o cara e tu entende a resposta que veio do que tu falou, tu provoca a comunicação. Sim. E ela tem que voltar. E daí a bola tá contigo de novo, é ping-pong, meu. E agora? É um ciclo. Agora nós vamos... Agora nós temos subsídios, agora a gente sabe o que a galera tá qual é a percepção das pessoas, qual é a impressão, né? Sobre o podcast, sobre o desenho, sobre a música, sobre, sei lá, sobre a tua manifestação. Concordo totalmente. Imagina se eu tô lá a hora que dá o do carro no parcão. Tá ligado? Que nem eu faço quando eu acendo o isqueiro lá, quando o Mascas tá tocando um solo do Hendrix atrás da cabeça. É um momento único, é uma singularidade ali. O cara preparou o carro pra raspar. O cara toca guitarra há 20 anos e o cara tirou aquele solo, demorou um mês pra tirar aquele solo, pra ir lá tocar pra mim. Como é que eu não vou valorizar? Então, essa é a valorização da cultura. É perceber esses momentos únicos que acontecem ali no contexto atual. Sim, e a gente interagir e valorizar. Ótimo, perfeito, cara, perfeito. Isso aí mesmo, eu acho que é um caminho que é o caminho da evolução, é o caminho da troca inteligente. Esse lance que você falou de a gente fala e muitas vezes não espera uma resposta, né? Porque a gente está muito mais preocupado em falar. E isso aqui tem sido uma escola para mim no podcast, né, cara? Porque é ouvir, cara. Ouvir de verdade, não eu, tá olhando pra ti que tu tá falando e eu tô já viajando, entendeu? É ouvir o que tu tá falando mesmo e quem tá no Spotify escutando ou quem tá no YouTube vendo.
conseguir realmente tentar captar a mensagem, né, cara? Não... Porque muitas vezes o que acontece hoje, a gente recebeu o Gabriel o Ciota do Giro de Gravataí, e ele comentou uma coisa que é um movimento que me preocupa muitas vezes, que é os leitores de manchete, né? O cara lê uma manchete e já sai comentando, já vira um especialista, né, cara? E, cara, não se aprofunda, não entende, não gera conexão. Então... É o ET Bilu, meu. Do Jorginho lá, né, meu? Então, exatamente. Cara, tem conhecimento. E é isso, cara, é isso. E, bom, se a gente conseguir de alguma maneira atingir a galera aí, que a galera se liga pra isso, eu acho que ok, né? E é legal. Cara, vamos fazer mais uma pausa rapidinha e a gente volta rapidinho pra conversar mais, trocar uma ideia. O papo tá muito bom. 1, 2, 3, já volta, galera. Valeu. 1, 2, 3 de volta. A gente tá aqui hoje conversando com o Matheus Dias. Cara, retomando o nosso assunto, então, nosso papo. Falamos bastante aí sobre a história, a trajetória, sobre o projeto, sobre cultura. E, cara, o que tu anda fazendo aí, projetos, o que tu pensa aí pro... Cara, eu tô buscando o meu equilíbrio. Eu tô tentando não, né? Eu tô fazendo as coisas. Eu tenho o meu jeito de fazer fazendo. Uhum. Né? Então, assim, eu tenho uma ideia, eu só tenho uma ideia. Eu abstraí o suporte de papel, que era no tempo da Interessante Ilustrações. Eu fui por uma coisa mais abstrata, porque depois de olhar tudo na rua, de conhecer as pessoas e entender relações e estudar do ponto de vista de trocas, né, que seria o marketing e de comunicação, eu descobri, cara, que eu consigo influenciar, eu consigo identificar algumas variáveis, né, algumas eu consigo influenciar, outras não. Isso fala em comunicação e vida. Né? E, cara, as trocas, elas precisam ser justas. Né? E eu tento me comunicar e tento fazer boas trocas. E assim, no processo de comunicação e das variáveis do marketing e as variáveis de comunicação, eu identifiquei quais eu consigo influenciar. Batalho arduamente para influenciar outras, né? Ter consciência de outras. E, cara, tem uma coisa que une tudo. Tem uma parte assim que faz tudo funcionar. É um pequeno detalhe onde tudo acontece e o tempo para. Né? Então, meu, é uma coisa que ela é tão verdadeira que ela tem vários nomes, né? Então, assim, sei lá, meu, uns eu chamo de amor, né, cara? Tem gente que chama de Deus, tem gente que chama de, né? O próprio conceito do divino, assim, né, cara? Então, assim, sempre tem uma força maior. Ah, não, mas eu acredito em energias. Ah, o Buda é uma manifestação divina, é uma manifestação de amor. Né? Então, eu acho que o amor, ele permeia várias coisas, né? E nesse novo momento, eu acho que o amor pode nos salvar. A gente se ouvir é um ato de amor. A gente se receber, a gente se olhar no olho e dar um bom dia pro cara que tá passando ali. E não ficar naquela vibe de Faria Lima e pá. Não, meu, pô, cara, estamos aqui, meu. Estamos em casa, nós estamos de boa. A gente pode conversar, eu preciso de te ouvir. E tudo bem a gente discordar. Não tem problema nenhum. Eu não preciso viver a tua vida, tu não precisa viver a minha. A gente só tem que buscar uma harmonia, né? E respeitar o espaço. E a minha liberdade não termina onde começa a tua. A nossa liberdade é quando a gente tá de boa e quando a gente tá junto. Quando tu é livre, eu sou livre também. Então essa é a parada. Sim. Não, perfeito. Bem por aí mesmo, né, cara? E... Cara, é um lance muito maluco, cara, da gente, e é um desafio diário, a gente às vezes ficar quebrando todos esses nossos comportamentos que às vezes são ruins, que impedem da gente daqui a pouco enxergar o simples, né, o básico, isso que tu falou também eu acho massa, cara. Pequenos gestos, né, cara, pequenos gestos são incríveis do ponto de vista assim, cara, um bom dia, cara, um aceno, um sorriso, uma gentileza. É de manhã. Tu passou pelo cara, o que tu vai fazer? Vai dar bom dia. Claro. Tu vai pedir um negócio pro cara no comércio. Muito obrigado. Meu, o cara tá trabalhando, meu. O cara acordou cedo, meu. O cara fez a barba, tá ligado? O cara paleteou um monte de negócio pra botar lá. Daí tu vai lá e pega e... Pô, meu, é uma pessoa que tá ali. Bom dia, com licença.
Bom trabalho. No final dá um bom trabalho. É. Porque o cara tá trabalhando, porque isso é outra coisa. O cara tá trabalhando. O, cara, né, o trabalho faz parte, né, uma parte da vida, mas é um tempo do cara que o cara tá ali fazendo uma troca, né? Fazendo uma troca, porque ele vende o tempo dele. Sim. A gente só tem o nosso tempo, né, cara? Sim. E ele acaba. Então, assim, o cara tá vendendo o tempo dele, tá ali, né, pra fazer o corre, pra melhorar a sua condição. Exato. E ainda tu vai ser mal educado com o cara, né? O cara tá te emprestando um tempo. Né? E geralmente é um ciclo, cara, que o cara quebra, o cara fortalece. Geralmente, inclusive, tentar ser bem educado, inclusive com pessoas, né? Porque quando tu vê uma pessoa de mau humor, geralmente o teu comportamento é ficar de mau humor também. Mas eu acho incrível como tu surpreende. Tu pega uma pessoa de mau humor, tu faz uma intervenção, uma piada idiota ou algo do gênero, pum, quebrou. A pessoa dá um sorriso e parece que aquilo... Ninguém nega sorriso, meu. Ninguém nega sorriso. Se tu chegar em qualquer lugar, assim, eu trabalhei já na área comercial e tal, e, cara, tem que vender os negócios pros caras, é chato, vem aquele louco xarope. Meu, tu chega, tu dá bom dia, tu quebra o cara. Tu dá um sorriso, tu quebra o cara. Porque assim, meu... O que o cara vai fazer se tu dar um sorriso e um bom dia pro cara? Vai te mandar... Né? Tipo, meu, daí ele tá sendo muito ignorante, tá ligado? E ele não vai fazer isso. Dependendo do ambiente, dependendo do contexto. Mas assim, numa situação normal, assim, de pressão... De pressão e temperatura, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Esse cara, né? Não, legal. Eu vou voltar a uma coisa que tu falou ali aqui na cidade, cara, eu vejo que tá se abrindo mais espaços, tá acontecendo uma cena, assim, tu acha que tá fortalecendo? Tem mais gente falando, mais gente fazendo aí? A gente parou de pagar pau pra Porto Alegre. Legal. Foi isso que aconteceu em Gravataí, nesse novo momento. Cara, a gente tem podcast agora aqui. Tiraram o pedágio, né? Tá, ok, facilitou o acesso, ficou mais barato e tal. Mas é o seguinte, os lugares estão fechados. Tu tá dentro de casa, tá todo mundo cabreiro, né? Estamos com álcool gel no banquinho lá, né, cara? Tem o álcool gel no banquinho, mas assim, tu fica mais perto, próximo, mais local, né? Tua zona de conforto. Teu raio de atuação fica mais restrito. E daí começou a se valorizar os negócios locais. Hoje, Gravataí... Se conhecer... Porque muito nem se conhecia, talvez, né? Sabe que eu recebi uma amiga esses dias de Porto Alegre, ela tinha vindo a Gravataí, assim, e daí a gente fez passeios, cara, eu faço passeios gravataienses, tá ligado? Tipo, meu, eu vou no Parcão, eu vou nos empreendimentos locais ali, no bares, restaurantes, pontos históricos, patrimônio. E daí a gente foi dar uma banda. Daí assim, cara... As coisas são daqui, as árvores são bonitas, é o que tem, as tartarugas, sei lá, meu, a cerveja local, é o cara que faz o pão do sanduíche, tá ligado? É os detalhes, é o amor das coisas. Então, assim, tu parou de pegar coisas pasteurizadas e, sei lá, meu, o cara que te atende é teu brother, né? O cara, tu tá aí, tu tá em Gravataí, então tu tem outros encontros no lugar, assim. Pô, tem gente que tu não vê há um tempão, porque tava todo mundo espalhado, cada um ia pra um lado. Meu, agora concentrou todo mundo. E, meu, é a afetividade do território e as relações dos demais transeuntes. Esse é o rolê. Isso aí, irmão, tem que botar uma legenda no vídeo ali pra galera pegar bem a ideia. Eu faço que a minha letra depois, aí boto no cartão. Mas, cara, acho que é isso mesmo, cara, da gente entender, conhecer e até, cara, a gente tá muito feliz com esse lance do podcast aí, que a gente tem recebido uma galera. Cara, eu comento com a Larissa e o Luquinha, com o Taferna, cara, é infinito, entendeu? A gente já tá indo, sei lá quanto, 8º, 9º programa e, cara, é infinito o número de pessoas que vêm, que trazem sua história e a gente fica aí muito contente de estar sendo um canal, né, fazendo um canal aí das pessoas que estão aqui, do jeito que eu estou escutando, que outras pessoas que estão escutando aí do outro lado, que estão assistindo no YouTube, inclusive já curte, comenta aí o que tá achando desse papo aqui. E, cara, é muito legal mesmo. E como tem bastante coisa legal sendo feita e a gente tá aí para divulgar.
Cara, indo assim já um pouco aí se caminhando pro final, a gente criou um espaço meio final aí que é 1, 2, 3, indica, cara. Então tu é um cara que tem muitas referências, deixa pra galera aí 3 referências aí, música, filme, série, enfim, lugares que tu quer deixar pra galera assistir, pesquisar, enfim. Eu vou começar pela música, que a música é a primeira coisa que eu faço de manhã é botar o som, escolher o som do dia, né, antes de tomar banho eu escuto o som pra eu acordar. A música que mais tem me impressionado e tem direcionado o meu trabalho agora é a Move On Up, do Curtis Mayfield, que é um cara que eu descobri através do KLJ, me indicou esse som. E, cara, é uma aula. A música tem 8 minutos no original. Ela foi reduzida para 3 da versão do rádio, que daí é a parte que o cara canta. Só que é o seguinte, o cara canta em 3 minutos a música e os outros 5 ele dá a aula de como ele fez a música. Então, assim, todos os instrumentos fazem o seu solo. Então, ele te livra da ignorância da música. Ah, a música é tri, não é tri? O baixo. O cara faz um solo de guitarra, a batera. Daí tu volta e daí tu é obrigado a escutar a música de novo. Sim. Porque daí tu já pegou aquele som, tu sabe? Porque um dos lances da música, pra quem é leigo, assim, é uma coisa só. Mas a música é um conjunto. Sim. Então, assim, imagina, cara, é um cara cantando e uma banda com 10 malandros e tá todo mundo junto. Daí tu escuta o cara separado. Tu pega a viagem de cada um e daí depois tu descobre que é um microcosmo da cultura. Tá. E outra coisa, uma outra indicação é um livro. Eu não falo muito, eu gosto bastante de ler, assim, eu sempre li bastante. Eu li todos os livros da Fevale e da bibliografia básica e outros. Eu gosto muito do Papillon. Papillon é uma excelente história. E recentemente eu tive eu sempre achei que o Papillon era fuga, né? Porque o Papillon é um cara que é um francês que foi condenado injustamente, né? Pra Guiana Francesa aqui, eles vieram pra América do Sul aqui, e ele sempre tentava fugir, sempre tentava escapar, e, ele tava sempre tentando, né, ele tava sempre em fuga, e eu achei que o Papillon era sobre fuga, e o Papillon não é sobre fuga, o Papillon é sobre estar certo, tá ligado? E eu falei malandro antes, e a grande malandragem é tu ter certeza que tu tá certo, eu tô fazendo certo, e daí eu vou entrar no filme. Música, livro e filme. O filme sobre tá certo é do Spike Lee. Faça a coisa certa. Né? Então, assim, aquele filme é de 80 e tantos e recentemente a gente teve um episódio muito parecido que aparece, né? O que aconteceu no filme, inclusive na Zona Norte de Porto Alegre. Então, assim, tu tá certo. Ninguém vai tirar a tua razão. Né? Então, assim, se tu tá agindo de uma forma correta, tu tá com a consciência tranquila, tu vai deitar. Se tu enganou alguém, se tu tá enrolando, se o que tu prometeu, tu tem... Às vezes o cara, com um certo esforço eu vou conseguir, né, entregar o trabalho, né, eu vou cumprir a minha promessa. Porque isso é outra coisa do marketing, né? O marketing de serviços, tu faz promessas. Sim. Tu não tem, é uma coisa intangível, tu faz promessas e tu tem que cumprir tuas promessas. E no momento que tu tem as atitudes corretas, né, tu faz a coisa certa, tu consegue. Tem o lance do Bob Dylan, eu acho que ele fala isso, não sei se é uma música ou é uma passagem que ele fala, que eu também não lembro, já escutei isso, mas até para ser um fora da lei você precisa ser honesto, né? Até para ser um fora da lei você precisa ser um homem justo, um homem honesto, né? Nesse lance de estar certo, né, cara? Até para ser um fora da lei, para estar fora da lei tu precisa ser um homem... Tem um Bezerra que diz assim, na frente do homem de capa preta, a gente vai ver quem é que errou, tá ligado? Então assim, ó, Deus tá vendo, a justiça divina será feita, eu tô com a minha consciência tranquila, tá ligado? Sim. É que nem o negócio do isqueiro que eu brinco assim, eu fumo, tá ligado? Eu tenho isqueiro, eu vou fumar, tá ligado? Eu vou desenhar, eu tenho caneta. Então, assim, se eu te emprestar minha caneta, não vou usar o exemplo do tabagismo, que é terrível, né? Mas, assim, se eu te emprestar a minha caneta e tu ficar com a minha caneta, devolve minha caneta. Ah, não tá comigo. Tá. Tá, porque eu sei, tá ligado? Não tá comigo. Não, tá contigo. Então, assim, então, assim, ó, na frente do homem da capa preta a gente vai ver quem é que errou, tá ligado? Então, assim, né? Mais ou menos. Certo. Mais ou menos por aí. Cara, show de bola. Baita 3 indicações. Espero que a galera aí acompanhe, escute, assista e leia.
Cara, mensagem final, quer deixar um alô aí pra galera? Repete suas redes sociais aí. Eu vou ser o primeiro a comentar, eu vou ser o primeiro a dar like. E eu não tenho Spotify, eu escuto no YouTube, né? Então no YouTube vocês vão ver lá, eu tô sem barba, mas é eu. E assim, vou deixar as redes sociais lá também, os links e tudo. Eu gosto de ideias, eu gosto de história, eu gosto de coisas aparentemente nada a ver e gosto de fazer relações absurdas entre elas e que... Enfim, daí na cultura os caras chamam de transversalidade e tal, mas não, velho, é trocar ideia. A ideia é boa, eu gosto de ideia. Eu tenho uma palestra de 5 minutos, 5 horas e 5 anos sobre ideias. Legal. Vamos trocar uma ideia. É isso. Cara, @interessantearte, né? @interessantearte e Brother Matheus, Brother com TH. Assim, o Brother Matheus acaba sendo a vanguarda da Interessante, que nem já. Hoje eu sou vanguarda. Né? Eu tô dizendo. Sou vanguarda. Eu não sou vanguarda, eu sou o primeiro da retaguarda. Então, assim, vamos fazer. Eu deixo o cara rebaixar carro. Eu sou o primeiro da retaguarda. Eu defendo quem tá na vanguarda. E daí aparecem as fotos do meu... Hoje eu postei a foto do meu quadro ali, né? Que eu tenho um quadro em casa. Antes de fazer... Por que tu não faz? Ah, tu só faz lá nos outros. Não, eu faço em casa, eu faço pra mim antes. Né? E eu gosto, enfim. Quando eu não tô fazendo nada, tô desenhando. Cara, show de bola. É isso aí, valeu. Tamo junto, agradecer por estar aqui com a gente, trocando essa ideia. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, valeu. Sempre naquele lance, deixar o like, o comentário aí, pra quem tá no YouTube, pra quem tá no Spotify também, segue lá, indica pros amigos. Vai lá na nossa rede social também, 123.podcast por extenso, vê lá os próximos episódios. Cara, tamo junto, até a próxima, valeu!